Você já deve ter dado alguns passos importantes na sua vida financeira, talvez tenha começado a guardar um pouco de dinheiro, trocado aquele cartão cheio de taxas por um mais vantajoso, ou até se aventurado em investimentos como o Tesouro Direto ou CDBs. E sim, isso é um começo válido. Mas será que apenas isso te coloca de fato no caminho da liberdade financeira? Ou será que você está estacionado em uma zona de conforto disfarçada de evolução, repetindo hábitos que parecem inteligentes, mas que no fundo não te tiram do lugar? A verdade é que muitas pessoas vivem a ilusão do progresso. Acham que estão avançando apenas porque fazem algo diferente do passado, mas continuam presas aos mesmos padrões emocionais, às mesmas decisões impulsivas e ao medo de olhar para o futuro com responsabilidade. E isso é mais comum do que parece. Quantas vezes você já teve a sensação de estar se esforçando, mas sem ver resultado real? De trabalhar o mês inteiro e ainda sentir que não tem o controle da própria vida? É nesse ponto que entra um fator decisivo: a maturidade financeira. Neste vídeo, você vai descobrir as 6 maturidades que separam quem realmente está construindo um futuro sólido daqueles que apenas parecem organizados. São pequenos sinais que revelam se sua mentalidade está evoluindo junto com seus números. E o melhor, nada de termos complicados ou fórmulas inalcançáveis. Aqui vamos falar de atitudes práticas, decisões reais e situações que você vive no dia a dia, porque só entende de liberdade quem já conheceu o peso da preocupação no final do mês. E só quem amadurece de verdade começa a experimentar a leveza de viver com inteligência financeira. Então vamos lá. Maturidade. 1. Você para de confundir dinheiro com status. A primeira maturidade financeira acontece quando você para de comprar para impressionar. Você não sente mais necessidade de trocar de celular a cada lançamento ou financiar um carro para parecer bem-sucedido. A primeira maturidade financeira começa quando você finalmente entende que não precisa mais comprar para impressionar. É nesse momento que você se liberta da pressão de mostrar uma vida que não tem, só para agradar olhares alheios. A vontade de ter o celular mais caro da loja, o tênis da moda ou até mesmo uma moto nova, financiada em infinitas parcelas, vai perdendo força. Por quê? Porque você começa a perceber que a aparência sem segurança financeira é só um disfarce caro para a insegurança emocional. Imagine isso, você decide financiar um smartphone de R$ 3.500 em 12 vezes de R$ 390. Ao final de um ano, terá pago quase R$ 4.700 por um aparelho que já estará desvalorizado e com um modelo novo no mercado. Agora, se esse mesmo valor mensal fosse investido com disciplina em algo rendendo 1% ao mês, você teria quase R$ 5.000 guardados, com liberdade para escolher se quer ou não gastar. Parece até pouco dinheiro, certo? Mas esse pouco, repetido com sabedoria, é o que constrói o muito que tantos sonham alcançar. E quando se tem maturidade financeira suficiente, você busca ser a pessoa que vive com tranquilidade e estabilidade. Pensa no seu futuro e não apenas na compra do momento para impressionar alguém. Bill Gates diz que uma das características das pessoas bem-sucedidas é não se deixar levar ou ser influenciadas por negócios ou objetivos que resultam em perda de tempo e dinheiro. Por isso, quem desenvolve a maturidade de separar dinheiro de status está muito à frente daqueles que ainda trilham o mesmo caminho da liberdade financeira, porque já venceu a primeira batalha: não sentir necessidade de mostrar o que não é ou o que ainda não tem. Maturidade 2. Você assume responsabilidade total pela sua vida financeira. Chega um momento da jornada financeira em que você para de apontar o dedo para fora e começa a olhar para dentro. A culpa já não é mais do governo, da crise, do patrão ou da criação que teve. Você passa a entender que sim, o mundo tem obstáculos, mas nenhum deles pode ser maior do que sua responsabilidade sobre o próprio destino. Essa percepção muda tudo, porque enquanto muitos perdem energia reclamando que o salário é baixo ou que o custo de vida está alto, poucos têm a coragem de admitir que algo precisa mudar e que tenho que agir. Esse nível de maturidade não nasce da noite para o dia, mas sim das dores que se acumulam quando você percebe que esperar por um milagre não funciona. É quando a ficha cai. Ninguém vai resolver por você. Se sua renda atual não cobre suas necessidades, você não espera mais por um aumento. Você vai atrás de soluções. Aprende uma nova habilidade, procura uma renda extra, vende algo, faz um freela, se reinventa. Porque a diferença entre quem reclama e quem vence está em uma simples atitude: ação consciente em vez de lamentação contínua. Essa é uma das maiores viradas de chave da liberdade financeira. O dia em que você para de terceirizar a culpa é o mesmo dia em que começa a conquistar poder de verdade.
Você entende que, enquanto estiver culpando os outros, também estará entregando a eles o controle da sua vida. Mas quando você assume as rédeas, até os pequenos avanços ganham um sabor diferente. O sabor de uma vitória construída com esforço, coragem e mentalidade madura. Maturidade 3. Você é um consumidor inteligente. Você já sentiu aquele aperto no peito ao olhar o extrato da conta e perceber que o dinheiro sumiu sem nem perceber para onde foi? Isso acontece porque muitas vezes achamos que para economizar ou investir é preciso abrir mão de tudo que gostamos, parar de sair, de comprar algo que nos dá prazer ou até mesmo viver com o mínimo. Mas a verdade é outra. Não se trata de parar de gastar, e sim de gastar com consciência. Quando você aprende a olhar para suas finanças com mais carinho e estratégia, tudo começa a mudar. A chave está em substituir o consumo impulsivo por decisões mais inteligentes. Organizar suas urgências por ordem de prioridade é como fazer faxina na mente e nas finanças. Quando tudo parece urgente, nada é de fato importante, e é aí que o dinheiro escapa. Comece listando o que realmente é essencial: contas fixas, alimentação, transporte, saúde. Depois, veja o que pode esperar ou ser repensado. Essa clareza tira o peso do improviso e coloca você no controle. Com o planejamento, até aquela comprinha desejada pode virar parte do seu orçamento sem culpa, sem prejuízo e com equilíbrio. No fundo, o que falta não é dinheiro, é método. Pessoas que ganham pouco conseguem investir porque têm organização, enquanto outras com renda maior vivem endividadas por falta de controle. O segredo é transformar sua forma de enxergar o dinheiro. Ele não é um inimigo ou um tabu, mas uma ferramenta poderosa. Quando você passa a comprar com inteligência, observando promoções, pesquisando preços e, acima de tudo, planejando, cada real rende mais. E é nesse momento que você percebe: é possível sim poupar, investir e ainda viver bem. Basta mudar a forma de agir, e isso começa com uma decisão sua hoje. Maturidade 4. Você entende a diferença entre trabalhar por dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por você. É aqui que a verdadeira virada acontece. Nesse ponto, milhares de pessoas deixam de apenas sobreviver financeiramente e começam, pela primeira vez, a enxergar o dinheiro como um aliado, não como um fardo. A mágica começa a se revelar quando os juros compostos entram em cena, e não como um conceito distante dos livros, mas como uma realidade visível no extrato, no saldo, no crescimento contínuo. O que antes parecia impossível, agora é palpável. O dinheiro começa a trabalhar por você, mesmo enquanto você dorme. E essa sensação de ver seu esforço se multiplicar sem esforço extra é libertadora. Muita gente passa a vida inteira acreditando que só enriquece quem ganha muito. Mas nesse estágio vem a grande descoberta. Cada real poupado, cada centavo economizado e bem direcionado para ativos que geram renda se transforma em uma engrenagem dessa bola de neve positiva. O segredo está na constância e na paciência, pois no início os rendimentos são tímidos, mas com o tempo se tornam cada vez mais poderosos. É como plantar uma semente. Quem rega com disciplina colhe frutos cada vez maiores e mais doces. A maioria das pessoas só acredita vendo, e é exatamente isso que acontece aqui. Elas veem, sentem e experimentam a mudança no dia a dia. As pequenas escolhas de hoje, não gastar por impulso, cortar desperdícios, aprender sobre investimentos, passam a construir um futuro de verdade. Um futuro onde o dinheiro não some, mas cresce, onde a liberdade financeira deixa de ser um sonho distante e se transforma em um caminho real, possível e construído passo a passo. E tudo começa com uma simples decisão: parar de trabalhar só por dinheiro e começar a fazer o dinheiro trabalhar por você. Maturidade 5. Vive com simplicidade. Um dos maiores testes de maturidade financeira acontece exatamente quando você começa a ter dinheiro sobrando. Nesse momento, o impulso é quase automático. Querer realizar todos os sonhos acumulados, comprar o carro dos sonhos, financiar a casa, trocar tudo por conforto imediato. Afinal, é natural querer recompensar o próprio esforço. Mas é aqui que a maioria se perde. O desejo de mostrar conquistas para o mundo muitas vezes supera a necessidade de construir uma base sólida. E o resultado? Bens que drenam dinheiro ao invés de multiplicá-lo e uma falsa sensação de riqueza que desaparece no primeiro imprevisto. Já quem desenvolveu verdadeira inteligência financeira pensa diferente. Em vez de correr para consumir, prefere fortalecer o que realmente importa. Um colchão financeiro robusto, investimentos consistentes e ativos que geram renda passiva mês após mês. Essa pessoa entendeu que liberdade não é gastar sem pensar, mas sim construir um futuro onde o dinheiro trabalhe para ela. Ela sabe que ter um carro ou uma casa não é errado, mas antes disso, é preciso criar as raízes que sustentam qualquer conquista. Por isso, adia prazeres imediatos para garantir frutos duradouros.
E o mais interessante, essa escolha não significa abrir mão de uma vida boa, significa apenas inverter a ordem da prioridade. Primeiro vem o patrimônio, depois os luxos. Primeiro os ativos, depois os passivos. Se o orçamento permitir comprar um bem sem comprometer a estratégia de crescimento, tudo bem, mas jamais à custa do seu progresso. Quem entende isso, para de viver correndo atrás do dinheiro e começa a construir silenciosamente uma vida onde a estabilidade financeira não depende do próximo salário, mas de decisões inteligentes feitas todos os dias. Isso é liberdade. Isso é maturidade. Comente aqui abaixo o que você faria. Tentaria construir um colchão financeiro antes ou sairia comprando tudo o que sempre desejou? Maturidade. 6. Tem cuidado com as pessoas ao seu redor. Você já reparou o que acontece quando uma fruta podre entra em contato com outras frutas boas? Aos poucos ela contamina as demais, mesmo sem que a gente perceba. E isso não é diferente com as pessoas ao nosso redor. Quem já alcançou um nível maior de maturidade emocional e financeira entende que o ambiente em que está inserido influencia diretamente suas decisões. As conversas, os hábitos, as opiniões, tudo pode empurrar você para caminhos que vão contra seus próprios objetivos. E quando não há clareza de metas, é fácil ceder à pressão e gastar com o que não precisa, apenas para agradar ou se encaixar. Por isso, pessoas com maturidade não deixam suas decisões na mão das circunstâncias. Elas sabem o que querem, têm seus propósitos bem definidos e, o mais importante, mantêm esses objetivos visíveis. Muitas vezes, por meio de metas escritas, listas de prioridades e planos realistas. Esse comportamento funciona como um escudo contra tentações do consumo impulsivo e contra gastos superficiais que não agregam valor à vida. Ao invés de buscar validação externa, elas se concentram em sua jornada interna, entendendo que construir riqueza é um processo e não uma corrida por status. E é por isso que o cuidado com quem você escolhe conviver é fundamental. Gente que reclama o tempo todo, vive endividada ou gasta sem consciência pode, aos poucos, minar sua disciplina e seus sonhos. Já pessoas com mentalidade semelhante à sua, que buscam crescer, aprender, investir e viver com propósito, servem como combustível para seguir em frente, mesmo nos momentos difíceis. Cercar-se das influências certas pode ser o divisor de águas entre uma vida financeira comum e uma vida de liberdade real. Lembre-se, mais importante do que a quantidade de amigos é a qualidade da energia que eles trazem para a sua caminhada. Essas 6 maturidades não chegam todas de uma vez, mas à medida que você avança em cada uma delas, a liberdade deixa de ser um sonho distante e se torna parte da sua rotina. Afinal, a verdadeira riqueza não é ter milhões, mas viver em paz com o que se tem e saber que o futuro está sendo construído com inteligência e propósito. Se esse vídeo te fez refletir, não guarde esse conhecimento só para você. Compartilhe com alguém que precisa despertar para essa jornada. E se você quer mais conteúdos como esse, que realmente te ensinam a evoluir financeiramente, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Qual dessas maturidades você já alcançou e qual ainda precisa desenvolver?